Amém, graças a Deus. Paz do Senhor para os irmãos que estão na igreja, paz do Senhor para os que estão online. Parabéns para quem está online. A pandemia ela é muito perigosa para quem tem vulnerabilidades, portanto, continue se preservando. De março até agora, muitos irmãos, muitas irmãs, pastores e pastoras faleceram porque tinham vulnerabilidades e contraíram o vírus. Então não é vergonha nenhuma estar em casa acompanhando online, porque o vírus é perigoso para as pessoas que não estão com a saúde plena. Mesmo online, Deus é com você, Ele não está limitado no tempo, no espaço, Ele também vai te tocar. Irmãos, todos nós fomos Galileia um dia. Todos nós, numa medida ou outra, estivemos perdidos, longe de Deus, confiando em alguma coisa, menos no Deus verdadeiro. Muitos de nós fomos até envolvidos em feitiçarias, em invocação de espíritos, toda sorte de imoralidades ou corrupção, coisas erradas, e confiando em nós mesmos para acharmos solução. De alguma forma, todos nós fomos uma perdida Galileia, mas todos nós podemos nos tornar abençoados galileus, cheios do Espírito Santo, sacudindo a cidade de Jerusalém, lá em Atos 2, aquela igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja de galileus. Todos nós podemos nos tornar abençoados e vitoriosos em Cristo, e não depende de nós, depende da graça de Deus, depende de Jesus, e depende de nossa parte, é simplesmente arrependimento de pecados e receber o que Deus quer dar para nós em Cristo Jesus. A Galileia havia tentado de tudo. A Galileia fazia parte do Reino do Norte. Eu tenho falado do Reino do Norte, quando Israel foi dividido em 2 reinos. Reino do Norte com 10 tribos, Reino do Sul, Reino de Judá com 2 tribos. Tenho falado que o Reino do Norte estava muito longe de Deus e muito perdido. Não teve um rei do Reino do Norte que temeu a Deus. No Sul, vários reis, quer seja o rei Asa, quer seja o rei Uzias, o rei Jotão, quer seja o rei Ezequias, quer ser o rei Josias. Vários reis temeram a Deus no sul, mas no norte nenhum rei temeu a Deus. Não quer dizer que não havia nenhum crente no norte. Nos dias de Elias, ele desanimou completamente com o norte. Ele viajou até o Monte Horebe e falou: Deus, pode me matar, sobre eu só eu. Essa aliança do Monte Horebe, do Monte Sinai, deu errado, me mata. O Senhor falou: não, tem 7.000 pessoas no norte que não se dobraram a Baal, que são meus servos. Graças a Deus, teve servos do Senhor no norte, mas em termos gerais, o norte sempre muito longe, sempre muito perdido, e parte do norte é a Galileia. O Senhor levantou 4 profetas praticamente na mesma época. Certamente eles viveram nos dias do rei Jotão, Acás e Ezequias, um ou outro mais para cá, mais para lá, nos dias de outros reis também, mas eles viveram nos dias desses 3 reis, nada mais, nada menos que Isaías, Miqueias, Oséias e Amós, para dizer que juízo estava chegando, porque todas as alianças do norte e da Galileia como parte do norte tinham dado errado, estavam longe de Deus, sem a bênção de Deus, e eles se tornariam agora escravos novamente, 9 séculos depois da aliança no Monte Sinai. Digamos, 9 séculos depois de terem saído do Egito, o norte ia se tornar escravo novamente, o norte ia ser arrasado, e o sul se tornaria escravo 140 anos depois
nos dias em que foram levados para a Babilônia, o norte ia ser arrasado, ia ser humilhado. Aliás, o norte já vinha sendo arrasado, já vinha perdendo guerras, passando por lutas, muitas dificuldades, porque estavam longe de Deus, porque não honravam o caminhar com Deus depois de tudo que Deus havia feito no Egito, os tirando do Egito. Então, as palavras do Senhor, através desses profetas, foram se cumprindo. No ano 734 a.C., Tiglat-Pileser, o imperador do Império Assírio, que foi um império antigo antes da Babilônia, mas muito desenvolvido. A cidade de Nínive era grande, muralhas grandes, portão grande, muito desenvolvimento em muitos aspectos. Atacou Gileade e atacou parte da Galileia e humilhou as terras de Naftali, da tribo de Naftali. Foi uma derrota humilhante, com todas aquelas crueldades, como os profetas do Senhor vinham anunciando. Mas foi no ano 722 a.C. que o norte inteiro caiu, e quando eles caíram militarmente, nessas derrotas militares na antiguidade, havia muita crueldade e muita maldade, e o norte foi despovoado, foi levado para o exílio. A terra era dos judeus, prometida a Deus, por Deus para os judeus, mas agora cumpria-se as maldições de Deuteronômio 27 e 28, agora o norte voltava a ser escravo, porque havia se distanciado do Senhor, confiado nas suas próprias forças, e assim agora o norte estava despovoado de judeus. Se estava ruim com judeus lá longe de Deus, vindo os assírios com as suas idolatrias, mas os judeus pobres, muito longe de Deus, que continuaram no norte, porque os assírios permitiram que os pobres, muito pobres, continuassem, e aí os muito pobres se misturaram com esses assírios, e aí surgiram os samaritanos, sempre muito longe de Deus também. Pensa num lugar perdido, pensa num lugar sem esperança, pensa num lugar digno de juízo de Deus, pensa no lugar que você não vai esperar nada, mas foi exatamente lá que Deus disse que Ele invadira a história e Ele ia fazer grandes feitos na Galileia. Enquanto os profetas diziam dessa grande destruição, esses 4 profetas, Isaías, Miqueias, Oséias e Amós, enquanto eles falavam desta grande destruição no norte, simultaneamente eles anunciavam Jesus. Simultaneamente eles falavam que o Messias ia vir, ele ia nascer de uma virgem, ia nascer em Belém da Judeia, ia trabalhar na Galileia, na perdida Galileia. Ao mesmo tempo que não tinha esperança nenhuma, estavam rumando para juízos e grande destruição, o Senhor simultaneamente anunciava a vinda de Jesus, que em relação a esses 4 profetas, ia nascer 7 séculos depois. 7 séculos depois, Jesus nasceria, como anunciado desde os dias de Abraão, Isaque e Jacó, anunciado também por Moisés em Deuteronômio 18, anunciado por Davi, que profetizou pelos salmos messiânicos, e anunciado por esses profetas, e também por Zacarias, e também por Daniel, e também por Ezequiel e Jeremias. 7 séculos depois desses 4 profetas, outros profetas nasceram depois deles. 7 séculos depois, Jesus nasceu como foi pré-anunciado por eles. E o Senhor já dizia naqueles dias, não tem nada a ver com força militar, não tem nada a ver com pactos com exércitos existentes nesse mundo, não tem nada a ver com pactos espirituais, com demônios, com espíritos, seja lá o que for. Não tem nada a ver com ser bonzinho ou menos pior do que a outra pessoa.
tem a ver com a graça e com a misericórdia de Deus em nos salvar pelo Messias. O nosso papel é ouvir, o nosso papel é nos arrepender, o nosso papel é receber Jesus, mas a salvação só depende de Deus que enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não depende de esforço humano, não depende da bota do guerreiro, não depende de suas vestimentas ensanguentadas, tentando alguma vitória. A roupagem do guerreiro vai para a fogueira, não tem valor nenhum, pode queimar. Não dependia dos esforços militares da Galileia. A Galileia podia ter livramentos como o rei Ezequias, orou junto com Isaías, e Deus livrou o reino de Judá do império assírio nos dias de Senaqueribe, sem nenhum esforço militar. Não dependia de esforços militares, pode queimar a roupa dos soldados. Não dependia de pacto com as trevas, não dependia de Baal, não dependia de Baalins, não dependia de outros mediadores, não dependia de mérito humano, dependia de arrependimento e fé e andar com Deus. Então Deus ia invadir a história como Ele invadiu nos dias de Gideão. Lá estava Israel oprimido, os medianitas, todo mundo enfiado nas cavernas, nos buracos. E alguns desses povos antigos realmente fizeram lugares de esconderijos subterrâneos, onde eles ficavam durante o dia, à noite cozinhavam, saía fumaça terra acima, e o inimigo não via porque estava escuro, mas eles se enfiavam debaixo da terra como os heteus. Fizeram isso por toda parte. Eu visitei algum desses lugares subterrâneos construídos pelos heteus. Estava lá nos dias de Gideão, os medianitas oprimindo. Não é que Deus invadiu a história, não é que um anjo apareceu para Gideão, não é que teve sinais, e não é que venceram os medianitas. Não dependia da força militar, não dependia de pacto com as trevas, não dependia de mérito, dependia de continuar andando com Deus, que os tinha tirado do Egito, dependia só da graça e da misericórdia de Deus. Aí numa terra totalmente perdida ao longo da história, e porque é pela graça, Deus pré-anunciou, o Messias vai trabalhar na Galileia, porque o mundo todo é Galileia. Nós já fomos Galileia, totalmente perdidos, totalmente aliançados com qualquer coisa que era para dar certo, mas não dá certo. Perdão de pecados vem de Deus, vida eterna vem de Deus, vitória sobre a morte vem de Deus, autoridade sobre as trevas vem de Deus. Ainda vivemos num mundo amaldiçoado, fomos expulsos do Jardim do Éden. Ainda temos corpos que herdamos de Adão e Eva, envelhecem, morrem. Ainda não temos o corpo celestial glorificado de 1 Coríntios 15, mas já está tudo garantido em Cristo Jesus, pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então Deus, falando pela boca do profeta Isaías, preanunciou: o Messias vai trabalhar na Galileia, para que fique claro que não é só para os galileus, mas para todo Israel e para todo mundo, que é pela graça. O Messias vai trabalhar na Galileia, não depende de mérito nenhum. Se tinha alguém que não merecia nenhum mérito, era exatamente a Galileia. Ele vai invadir a história. Um filho nos nasceu, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o seu governo vai estender da Galileia para a Judeia e da Judeia para o mundo todo, porque não depende de mérito humano. Se Deus podia operar na Galileia, é porque Ele podia operar na Judeia, é porque Ele pode operar no mundo todo, e Ele está operando no mundo todo ao longo desses séculos, e nós já estamos nos dias dos sinais da volta de Jesus. 4.000 anos depois de Abraão, é os nossos dias. 3.000 anos depois de Davi, 2.000 anos depois de Jesus, 20 séculos depois de Isaías, Miqueias, Oséias, 25 séculos depois de Daniel, 24 séculos depois de Zacarias, Ageu. Esses são os nossos dias, os dias da volta de Jesus. Então o Senhor falou, um menino nos nasceu, falando do nascimento de Jesus 7 séculos depois. Um filho nos foi dado, o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele vai invadir a história e não vai depender de mérito humano. Ele vai invadir a história e todos os pactos pode rasgar e jogar fora. Ele vai invadir a história, pode queimar as roupas dos guerreiros. Ele vai invadir a história e vai destruir o jugo do opressor, a vara que castiga, como nos dias de Gideão. Ele vai invadir a história e vai ser na Galileia o seu ministério principal. Foi na Galileia que Jesus desencurvou uma mulher há 18 anos, encurvada por demônios. Foi na Galileia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. É filha ou filho? Filha de Jairo. Foi na Galileia que Jesus transformou água em vinho. Foi na Galileia que Jesus multiplicou pão e peixe por 2 vezes. Foi na Galileia que ele ressuscitou mortos. Evidentemente que Lázaro foi na Judeia, mas na Galileia ele ressuscitou vários mortos. Foi na Galileia que ele andou sobre as águas. Foi na Galileia que um dia ele pegou o barco e passou para a terra dos Gadarenos. E ali uma legião de demônios, podendo ser de 3.000 a 6.000 demônios, nos corpos daqueles gadarenos, daqueles 2 gadarenos, se ajoelharam e falaram para Jesus: não nos mande para o abismo. E eu nem quero explicar para você o que é abismo. Abismo é o canto lá das regiões celestiais, onde Deus enfia demônio. Nunca fui, nunca vi, não quero explicar. Mas os demônios bem sabiam que existia. Não nos mande para o abismo, ajoelhados, nos deixe entrar nos porcos. E Jesus deixou. Problema de Jesus, né? Eu teria mandado para o abismo, mas Jesus sabe o que faz. Ele é o Senhor. Foi na Galileia que Jesus fez tantos milagres maravilhosos. Foi na Galileia que Jesus priorizou as cidades judaicas, porque ele é o Messias de Israel, da tribo de Judá, da descendência de Davi. Era primeiro para Israel e de Israel para o mundo, porque Deus é fiel. Ele disse que o Messias era da tribo de Judá, da família de Davi, portanto ele ia ser judeu automaticamente, primeiro Israel, depois para o mundo. Na Galileia ele priorizou as cidades judaicas. A Galileia tinha, desde os dias que a Síria povoou a Galileia e todo o norte, tinha muitos não-judeus, mas tinha cidades judaicas. Ele ia nas sinagogas das cidades judaicas: Betsaida, Corazim, Cafarnaum, planície de Genezaré, Magdala, Tiberíades.
Mas ele também foi na sinagoga em Nazaré, ele também foi em Naim, ele também foi em Caná. Por toda parte, lá esteve Jesus trabalhando, operando, quebrando o jugo do pecado, do diabo, da morte, e dizendo: arrependei-vos, é chegado a vocês o reino de Deus. Porque ele era Deus encarnado, ele é o Deus homem, o homem Deus. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aonde ele estava a possibilidade de tudo de bom. Porque aonde Jesus estava, a eternidade estava invadindo o temporal, estava invadindo a história. Aonde Jesus estava, a plenitude de santidade estava invadindo um mundo de pecados. Aonde ele estava, a luz do Senhor estava invadindo as trevas. Aonde ele estava, a vida de Deus invadia a morte. Por isso ele dizia: arrependei-vos, é chegado a vocês o reino de Deus. A nossa parte é arrepender, é receber, é crer. O convite é feito. Numa das parábolas de Jesus, tem uma grande festa no céu e é feito o convite. Quem quer participar das bodas do Senhor, aceita. Quem não quer, não quer. E ele invadiu a história como estava profetizado, quebrando todo o jugo opressor da morte, do diabo, da enfermidade, das trevas. Invadiu a história como foi profetizado pelo profeta Isaías. E como profetizado pelo profeta Isaías, ia ter alegria na Galileia, ia ter alegria na Galileia. E quando nós lemos os milagres de Jesus, volta e meia aqui e ali, na Galileia principalmente, porque é onde ele gastou mais tempo, onde tem mais material. Mateus, Marcos e Lucas são praticamente totalmente na Galileia. Só João, que é praticamente totalmente na Judéia, com exceção daquele momento em que ele está na Galileia, os irmãos dele estão discutindo se ele vai ou não vai para a festa dos tabernáculos. Quase que 100% de João é na Judéia e quase 100% dos outros evangelhos é na Galileia. Na Galileia, lá está o Senhor Jesus fazendo milagres espetaculares. E depois desses milagres espetaculares, você tem um povo regozijando, alegre, assim, impressionados. Também na Judéia, claro, quando ele ressuscitou Lázaro, foi um impacto muito grande. Aonde Jesus estava a possibilidade de sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Estava a possibilidade de voltarmos para as bênçãos do Jardim do Éden, ainda que por enquanto estamos no mundo amaldiçoado. Não é porque a gente recebe Jesus que já entramos no Jardim do Éden. Não. Na plenitude do reino de Deus, na volta de Jesus, aí vamos entrar no Jardim do Éden novamente, que é plenitude de vida, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem enfermidades, como está profetizado e, ao longo da Bíblia, encontra-se também no livro de Apocalipse. Tudo isso aconteceria porque o Senhor disse: não haverá mais escuridão para aqueles que estão aflitos. No passado, eu humilhei, afligi a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Naftali é esse território onde encontra-se o mar da Galileia, onde encontrava-se, está lá até hoje, ele não saiu do lugar, mas o território de Naftali, onde encontrava-se o mar da Galileia e as cidades judaicas, onde Jesus priorizou, mas ele ministrou muito para os não-judeus. Isso vai ficar claro daqui a pouco, porque os não-judeus iam para cima de Jesus, de tudo quanto é canto daquele lugar, daquele território antigo, eles iam para cima de Jesus, e Jesus curava também os gentios, e salvava e operava. Foi uma grande maravilha. No passado, eu humilhei a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro eu a honrarei. Honrarei a Galileia dos gentios, porque os assírios haviam despovoado a Galileia de judeus, havia povoado com gentios, surgiram os samaritanos, então tinha muitos gentios na Galileia,
caminho do mar, junto do Jordão, o povo que caminhava em trevas viu grande luz. O povo que vivia na terra da sombra da morte viu luz. Quando Jesus disse: arrependei-vos, é chegado a vocês o reino de Deus. Aí, sem mérito humano nenhum, como nos dias de Gideão, o Senhor invadiu a história. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O seu reino está expandindo como semente de mostarda, e ele vai voltar em grande poder e glória. Deus fala, Deus cumpre, e nós podemos andar nos seus caminhos. Isaías, capítulo 9, já era para você ter desconfiado. Isaías, capítulo 9, mantenha a Bíblia aberta, é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Eu tenho dito que se eu pudesse escolher, antes desses dias em que eu estou vivo aqui, eu teria escolhido viver ao lado de Isaías em Jerusalém, mas não teria sido ruim ao lado de Daniel na Babilônia. Não sei se eu queria viver nos dias de Jeremias com Zedequias o perseguindo, mas ele como pessoa teria sido maravilhoso. Teria sido maravilhoso nos dias de Zacarias e do sacerdote Josué, teria sido bom, mas ia ralar muito nos dias de Neemias e Esdras, que tinha que construir cidade e templo, ia trabalhar muito. Teria sido muito bom nos dias de Moisés, o povo murmurando, ia dar uma canseira. Eu não gosto muito de murmuração, mas a manifestação do poder de Deus seria maravilhoso. Seria maravilhoso com Elias, mas eu sou meio nojento, ele ia trazer comida com baba assim de corvo. Eu sou meio nojento assim, sabe? Quando vai nesses restaurantes por quilo assim, eu fico meio nojento. Ixi, Elias, a vez é sua, come aí, se você não morrer como eu, primeiro você. Mas se eu escolhesse mesmo, era nos dias de Isaías. Mas como eu não pude escolher, eu estou nos maravilhosos dias da volta de Jesus. É maravilhoso olhar para a Bíblia e ver como Deus cumpre a sua palavra ao longo dos séculos. Também não é ruim viver nos dias de Covid, porque Deus disse que como sinal da volta de Jesus é pragas e pestes. É ruim o Covid, mas é bom porque é sinal. É bom porque nos traz temor a Deus. Isaías capítulo 9. Verso 1: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, e Ticlat-Pileser estraçalhou com o norte de Israel. 734, a terra de Naftali, Gileade, 722, terminou de estraçalhar. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Mas quando o Messias lá estivesse, ia ter alegria. Verso 3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Como um soldado na hora do despojo, como um agricultor na hora da colheita. Verso 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, o pecado, o diabo e a morte estão derrotados em Cristo Jesus. Na cruz ele falou, tudo está consumado, e não depende de esforço humano. Por isso o verso 4 termina dizendo, como nos dias da derrota de Midian, quando por um milagre de Deus teve a vitória nos dias do juiz Gideão. Não depende de esforço humano, não depende de religião, não depende de outros mediadores. O caminho para Deus é Jesus. Não depende de pacto com as trevas. Com todo respeito a muitas pessoas, não depende de meditações esotéricas, orientais, não depende.
Não depende de comer ou de ficar sem comer. Depende de arrependimento e fé. Não depende de repetir a mesma oração e reza milhares de vezes. Não depende. Não depende de confessar outro nome além do nome de Jesus. Não é pelo esforço humano. Verso 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha do fogo. Não tem valor nenhum esses pactos humanos. Não depende de vitória militar. Às vezes Israel teve que lutar, mas se Deus quisesse não lutava coisa nenhuma, como nos dias da vitória de Ezequias e Isaías contra Senaqueribe. Não depende de pactos humanos, não depende de pactos com o governo, não depende de pactos com as trevas, não depende de reza, não depende deste ou daquele líder espiritual, quer seja com promessas a santos, quer seja com meditações orientais. Não depende de ser judeu ou de ser gentil, só depende da graça de Deus em Cristo Jesus, que é o que o próximo verso diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, Pai eterno, Príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu trono, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estenderá por todas as línguas, todas as tribos e todos os povos. Estenderá até Araçariguama, estenderá por todo o Brasil. Nós estamos aqui porque nós somos cumprimento da promessa. Nós éramos Galileias, mas podíamos nos tornar galileus, cheios do Espírito Santo em Atos 2. Não só os apóstolos de Cristo eram galileus, ele era galileu. Ele era galileu, conhecido como Galileu. Na verdade, ele nasceu em Belém da Judéia, por nascimento ele não era galileu, mas ele foi criado na Galileia como um sinônimo de que ele seria menosprezado, porque Nazaré, na Galileia, era considerado um lugar muito desprezível. E ele foi criado num lugar desprezível. E ele ministrou no lugar que ninguém dava nada por essa Galileia, mas o Senhor estava dizendo: não é por mérito da Galileia, não é por mérito nosso, não é por mérito do mundo. Deus amou o mundo era Galileia, eu e você éramos Galileia, mas nós podemos nos tornar galileus, cheios do Espírito Santo. Quando você vive muito tempo no lugar, você é identificado como aquele lugar. Os irmãos e irmãs de Jesus nasceram na Galileia. Ele nasceu na Judéia porque era cumprimento de profecia, mas todos os seus irmãos e irmãs nasceram na Galileia. Os seus discípulos eram da Galileia. Quando Pedro tentou enrolar a serva de Caifás, querendo dizer que ele não era discípulo de Jesus, ela falou: mas você fala que nem eles, você fala caipirão assim, lá da Galileia. Aí ele negou Jesus 3 vezes, mas ele foi reconhecido pelo sotaque. Eles eram galileus do interior, eles falavam caipira mesmo. Não quer dizer que na Galileia não podia ter estudado, mas eles falavam com sotaque de região remota do norte. Quando as mulheres viram o trono vazio, o túmulo vazio, o que os anjos falaram? Avisa os discípulos ter um encontro na Galileia. Jesus apareceu na Judéia, mas ele apareceu, possivelmente aquela aparição para 500 pessoas, num monte na Galileia, como diz Mateus. Aí ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações na Galileia.
Os galileus, segundo Lucas, desceram, centenas de discípulos de Jesus, segundo Lucas, desceram para a Judeia, porque Jesus estava dizendo: eu vou ser entregue, eu vou morrer, e ele levou os seus discípulos para ver, para ser testemunhas da paixão de Cristo, também da ressurreição, mas eles tinham que voltar para este encontro na Galileia, e tendo tido esse encontro de qualidade na Galileia, eles tinham que voltar para a Judeia. Voltaram para a Judeia, só que agora voltou só 120 galileus. 120 galileus foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, Maria Madalena, as outras discípulas e os discípulos, 120, foram cheios do Espírito Santo e começou o avivamento no livro de Atos, que talvez é o maior da história. Em Atos 8 tem milhares e milhares e milhares de crentes em Jerusalém, e aí eles são espalhados, eles vão implantando igrejas por toda parte. É um momento da história muito singular. Deus opera na Galileia, da Galileia para a Judeia e da Judeia para o mundo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Mateus capítulo 4, já estamos rumando para o fim, quando cumpre-se como profetizado que aquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ministraria na Galileia, na terra de Zebulon e de Naftali. Todas essas cidades judaicas que você lê no Novo Testamento estavam no território da tribo de Naftali. O mar da Galileia estava no território que um dia foi, está, no território que foi um dia da tribo de Naftali. Mateus 4, verso 13, João Batista acabou de ser preso, Jesus já foi batizado, Jesus já foi para o deserto, não tenho bem certeza no que eu vou dizer, mas me parece que ele foi para a Galileia, em Caná, num casamento que ele não podia perder, terminou de arrebanhar seus discípulos lá, voltou com eles. Aí tem esse período na Judeia que eles estão batizando mais do que João Batista, não Jesus, os seus discípulos. Falam para João Batista: olha, eles estão nadando de braçada, enquanto eu te batizo, eles porque é 12 de uma vez. João Batista disse: ele é maior do que eu, ele existia antes de mim. João Batista sabia quem era Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas agora João Batista morreu. Então o que ele tinha que pré-anunciar Jesus, pré-anunciou. E agora chega a hora de Isaías 9, Jesus vai para a Galileia. Mateus 4,13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, bem na terra de Naftali, da beira do mar da Galileia, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. E ele pregava nas sinagogas judaicas das cidades judaicas, porque era primeiro para os judeus, ele era judeu da tribo de Judá, da família de Davi, mas não só para os judeus. Por isso que ele estava na Galileia dos gentios. Ainda que ele não priorizava os gentios priorizaram Jesus. Tem alguém aí no poder do Espírito Santo? Vamos lá. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, que fazia fronteira com Naftali. Notícias se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos,
endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindos da Galileia, de tudo quanto é canto da Galileia. Decápolis são 10 cidades de gentios ao lado direito da Galileia no mapa. Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão, portanto, pegando o que seria a terra dos Moabitas, de todo o canto. Também os fenícios, que seria o Líbano hoje, de todo o canto, iam até Jesus na Galileia dos gentios. Ele curava a todos e dizia para os judeus e não judeus: arrependei-vos, é chegado a vocês o reino de Deus. Porque aonde Jesus estava a vida eterna. Aonde Jesus estava a plena santidade. Aonde Jesus estava aquele que tem poder e autoridade sobre o mundo das trevas. Aonde Jesus estava o caminho para Deus. Aonde Jesus estava, nele estava a possibilidade de quebrar todo o jugo. Aonde ele estava, a vida tinha invadido a morte, e nele nós temos vida eterna. Aonde ele estava, tinha a possibilidade plena de perdão de pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, santo, plena santidade, invadiu o mundo de pecados e morreu por nós naquela cruz. Por isso somos salvos por ele e pelo sangue dele. Aonde ele está, o diabo não tem autoridade contra nós, nós estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo não há mais condenação. Você quer saber o que significa não ter mais condenação? É não ir para o lago de fogo, é isso que significa. Todos aqueles que não têm Cristo, após a morte, estão no lugar de sofrimento chamado inferno. E segundo o livro de Apocalipse, num dado momento, a morte e o inferno serão jogados no lago do fogo. Esse é o juízo final. Em Cristo não tem juízo final para nós, tem vida eterna. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu governo se estende por todas as tribos, línguas, povos e nações. E nós estamos nos dias que se estendeu. Que dias maravilhosos! Crentes por toda parte ao redor da terra, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Nós fomos Galileia um dia, nós caminhávamos nas trevas, nós vivíamos na terra da sombra da morte, mas quando Jesus entrou na nossa vida, raiou luz, raiou vida eterna, raiou perdão de pecados, raiou livramento do lago de fogo, do inferno, da morte, raiou livramento de demônios, de perturbação das trevas. E não é por mérito humano, pode queimar a bota do guerreiro, queima a sua roupa ensanguentada, não depende de esforço humano, mas depende de arrepender dos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque não é obrigatório. Jesus convidava: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Ele não esforçou ninguém, ele não forçou ninguém. O condenaram, o rejeitaram, menosprezaram. Tem momentos que jogam pedras em Jesus. Ele tinha poder de só soprar e cair todo mundo morto. Ele não fez nada disso. Ele continuou convidando que as pessoas saíssem das trevas para a luz, até que na cruz ele disse: tudo está consumado. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Nós estamos aqui porque Deus é fiel. Nós estamos aqui porque 7 séculos depois de Isaías e Miqueias, Jesus nasceu em Belém da Judeia da Virgem.
Nós estamos aqui, que depois do seu nascimento, 30 anos depois, ele ministrou nas terras de Zebulon e Naftali, como maior parte do seu tempo de ministério. Nós estamos aqui porque ele venceu o pecado, o diabo e a morte. Nós estamos aqui porque ele anunciou a chegada do reino de Deus nas trevas, crescendo como semente de mostarda, e quando nós recebemos Jesus, saímos das trevas para a luz, do reino do império das trevas, da morte, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, em Cristo Jesus. E o seu reino vai estendendo, e a palavra do Senhor diz que ele terá plenitude na volta de Jesus. A minha proposta para vocês no culto mensal de ceia é não tomar a ceia de uma maneira deprimente. Tomar com arrependimento de pecados, recebendo o perdão de Jesus, mas com alegria. Afinal de contas, nós saímos da morte para a vida. Afinal de contas, nós saímos da condenação do lago de fogo para a Nova Jerusalém. Afinal de contas, demônio não tem autoridade sobre nós. E não foi mérito humano, ele invadiu a história, ele nasceu, ele ministrou na Galileia, ele mostrou pelo ministério dele na Galileia que tem esperança para o mundo todo. Se depois daquela Galileia perdida como sempre esteve, Deus ainda podia amar e operar lá, então Deus podia operar na Judeia. Então Deus podia operar em todo mundo, então Deus pode operar na minha vida, na sua vida. Tem solução, porque é pela graça e pela misericórdia. Eu quero convidá-lo a pensar agora nesse momento, numa situação que normalmente você pensa não tem solução. Se os seus filhos não têm Jesus e você cansou e às vezes você fala, parece que não tem solução. O que é outra coisa que você fala não tem solução? Olha, do ponto de vista lógico, não tinha solução para Galileia, mas em Cristo Jesus tinha solução. E aí eu gostaria que você falasse, Senhor Jesus, tem solução. Você pensou em alguém aí? Levanta a voz e fala, tem solução. Para aquele meu parente tem solução. Para aquela situação no trabalho tem solução. Para as pessoas que estão nas trevas tem solução. Para os viciados tem solução. Só depende de Deus operar como nos dias de Gideão. Só depende de Deus invadir a história como nos dias de Jesus na Galileia. Tem solução. Mas parece que não merece, mas tem solução, é pela graça, é pela misericórdia. Continuemos orando, apresentando, crendo. O apóstolo Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não vai ter pecado maior do que a possibilidade da graça. Continua crendo, tem solução. O eterno invadiu esse mundo temporal. O eterno invadiu a morte. A santidade invadiu o pecado, o mundo de pecados. A luz invadiu as trevas, tem solução. Se tinha solução para a perdida Galileia, teve solução para nós e tem solução para os seus parentes ou para aquela situação que parece causa perdida. Vamos tomar a ceia, nos alegrando. Temos vida eterna em Cristo, temos luz em Jesus, somos cidadãos do reino de Deus. Toma a ceia se alegrando. Toma ceia, arrependimento de pecados, mas se alegrando. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pelo teu corpo ferido, traspassado pelos nossos pecados. Obrigado, eu sou filho de Deus. Obrigado, eu não vou para o lago de fogo.
É isso que vai acontecer conosco. Nós vamos para Nova Jerusalém. Fala obrigado, obrigado. Eu tenho um corpo que a hora envelhece, tem dor, mas vou receber um corpo incorruptível, glorificado. Obrigado. Eu vou entrar na Nova Jerusalém, lá não vai ter lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter morte. Obrigado. Não dá para tomar a ceia, lavados e comprados no sangue de Jesus, de maneira morta, de maneira triste, desanimado, sem gratidão, e na hora de louvar, parece robô, louva de coração. A morte, a vida invadiu a morte, aleluia, a luz invadiu as trevas. Deus cumpriu a sua palavra. Não podia ser melhor, mais real do que nas terras de Zebulon e Naftali, lugar tão perdido, mas foi lá que Jesus fez os seus milagres. Irmãos, nós nunca vamos merecer. Pega a bota do guerreiro, a sua roupa pode queimar, não tem nada que a gente vai fazer. A vitória de Jesus em Cristo Jesus, a honra e a glória são dele. Mas a gente tem que ter uma alegria que nós não vamos queimar no lago de fogo. Nem quero falar para você do lago de fogo. Eu quero falar da vida eterna em Cristo Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. O pastor Ignaldo vai ministrar a ceia. O louvor vai vir aqui, vai pôr fogo na igreja. Ou eles põem fogo na igreja, ou a gente põe fogo no louvor, um dos dois. Eles vão pôr fogo aqui na igreja. Aliás, o louvor já estava muito abençoado, graças a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Senhor, nós já fomos Galileia, nós não somos melhores do que ninguém, nós já estivemos perdidos, já estivemos apavorados com a morte, já estivemos apavorados com as histórias de assombração lá no interior do estado de São Paulo. Já estivemos apavorados, já sentimos opressão maligna naqueles templos bem fúnebres, naquelas reuniões religiosas que parece que tinha opressão no ar, mas aí nós encontramos Jesus. Nosso coração transbordou de alegria e nós chamamos de primeiro amor. O Senhor nos tirou o medo da morte. O Senhor nos ensinou que não merecíamos, mas em Cristo Jesus somos dignos. Não somos mais condenados, somos seus filhos e suas filhas. O Senhor nos disse que o Senhor vai nos apresentar diante de sua glória com toda alegria, que nós vamos passar a eternidade na Nova Jerusalém sem dor e sem doenças e sem limitações da idade. Nós vamos viver no lugar que não vai ter pandemias e nem apavoramentos e nem crise de ansiedade pelas contas que precisam ser pagas. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, obrigado. Nós já fomos Galileia, nós já caminhamos nas trevas, nós já vivemos na terra da sombra da morte, mas nós vimos a luz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez na Galileia, pelo que o Senhor fez na Judeia, pelo que o Senhor faz no mundo, pelo que o Senhor fez na nossa vida. Nós vamos tomar a ceia com alegria por causa da tua vitória, mas nós vamos tomar a ceia fazendo um convite para o Senhor. A palavra do Senhor diz: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o convite que nós vamos fazer para o Senhor. Nós estamos nos propondo ser evangelistas. Nós estamos nos propondo a falar de Jesus. Nós estamos nos propondo a anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Mas esse é o convite que nós fazemos para o Senhor. Derrama do poder do Espírito Santo sobre nós, para sermos testemunhas de Jesus. Faça-nos transbordar de alegria do Espírito Santo, para sermos testemunhas de Jesus. Nós queremos amá-lo sem fazer esforço, nós queremos amá-lo com amor que transborda do coração.
Nós queremos amar o teu povo, a tua igreja, com amor que transborda do coração. Nós queremos amar o próximo com amor que transborda do coração. Nós queremos fé, queremos ousadia, queremos bondade, benignidade, temperança e domínio próprio que transborda do Espírito Santo. Recebemos avivamento da graça de Deus e não do mérito humano. Recebemos avivamento, poder, ousadia para falarmos do Senhor Jesus. Obrigado pelas bênçãos que temos em Jesus. Amém.